Você que o seu maior problema na sua vida é querer voltar e não conseguir. Você diz assim, quero voltar, não consigo. Essa tem sido a sua realidade? Você quer voltar para a presença de Deus, você não consegue. Você quer voltar a ser aquele homem de Deus, aquela mulher de fé, porém você não consegue. No programa de hoje, nós vamos fazer de tudo para te ajudar. Inclusive, vamos fazer uma oração por você que está sem forças para orar, sem forças para voltar. Você precisa sair dessa situação, mas isso aqui tem te impedido. Você não tem conseguido. Nós vamos conhecer no programa de hoje a história da Karen. Ela também passou algo semelhante. Ela um dia chegou na igreja, na presença de Deus, e por algum motivo ela acabou se afastando. E nós vamos conhecer a história dela. Tudo bem hoje, Karen? Tudo bem. Hoje, graças a Deus, você está bem e eu queria que você contasse para as pessoas, porque não são poucas as pessoas que estão acompanhando agora o programa e estão passando uma situação semelhante. A gente sabe que um dia você esteve na igreja, acabou se afastando, e eu queria que você contasse como foi sua chegada, por que você se afastou e o que te levou a voltar para a presença de Deus. Então, aos meus 14 anos eu conheci a Igreja Universal e eu frequentei ali, me envolvi, né? E achava que eu tinha recebido o Espírito Santo e estava sendo preparada para ser obreiro. Nisso teve um momento da minha vida que eu não descuidei, né? E aí o pastor conversou comigo e falou para eu esperar. E com o tempo eu comecei a criar maus olhos com esse pastor e eu comecei a olhar ele com maus olhos e criou uma mágoa. Eu comecei a criar uma mágoa dentro de mim. Então vamos lá, você era uma adolescente, você estava na igreja quando chegou, sua mãe que te levou, sua família, como foi sua chegada? Eu cheguei sozinha mesmo. Chegou sozinha. Sim. Então você criou uma esperança, uma expectativa de repente de ajudar, né, com as atividades da igreja. E então, pelo que parece, o pastor falou, não, agora não é hora. E Sim. você acabou não entendendo isso. Isso, eu não entendi e eu queria fazer do meu jeito, né? Então, eu vi como se ele não quisesse, né? Não te aprovasse. Não me aprovasse. E aí eu comecei a ter maus olhos e até permaneci ali por um tempo, mas depois eu me afastei. Teve um momento que eu falei assim, Deus, eu cansei. Eu não quero mais, eu passei 2 anos perdendo tempo aqui, eu não quero mais, e virei as costas. Foi quando eu saí da igreja e fui para um bloco de carnaval. E ali eu me afastei de vez, me envolvi com pessoas e me afastei de vez, né? E começou tudo a dar errado, desde então. E... Desde o momento assim que você decidiu sair, então você começou, no caso que você falou agora, foi para o carnaval, e aí começou a se afundar. Se afundar em quê? O que você começou a fazer que você começou a se distanciar mais ainda dessa força, dessa fé que você tinha? Eu comecei a me envolver, né, com homens, com mulheres, comecei a beber, comecei a ir para as festas e estar sempre rodeado de amizades que me levavam para esse caminho, né? E nesse tempo eu conheci uma pessoa que foi uma pessoa que eu morei, eu conheci em 1 mês e eu já fui morar com essa pessoa. E eu passei 4 anos nesse relacionamento e ali foi um pré-fundo de poço, vamos dizer, porque ali eu tive muita depressão, me sentia feia, me sentia nada, né? No primeiro mês assim de relacionamento, os primeiros meses foi ótimo, porém depois ele começou a me trair, começou a fazer várias coisas assim que me deixava para baixo, né? E ali começou o meu sofrimento, né? E depois desse relacionamento, eu vim morar aqui e para recomeçar, que na verdade eu afundei, né? Eu conheci o mundo da prostituição, conheci pessoas e ali foi o meu fundo de poço totalmente, né? Quando eu me vi naquela situação e eu falava assim, não tenho mais nada a perder, então eu vou me afundar de vez. E foi quando eu decidi me afundar e comecei a usar drogas. Comecei a usar cocaína, comecei a usar maconha, comecei a me envolver com homens, com mulheres. E
E todas as vezes que eu fazia isso, eu me sentia suja, né? Eu tinha vontade de morrer. Então, várias vezes eu tentei me matar, só que sempre vinha aquela voz na minha cabeça: se você fizer isso, o seu sofrimento não vai acabar aqui, vai só começar. Então, assim, desculpa interromper você. Você viveu num relacionamento que você achou que ia ser feliz. 4 anos você ficou nesse relacionamento. E aí não deu certo. Aí você saiu desse relacionamento, quer dizer, saiu frustrada. Deu errado, saiu frustrada. Traições, né? Não estava bem o relacionamento, terminou o relacionamento e decidiu recomeçar, podemos dizer. Só que aí você entrou na prostituição. Alguma amiga, alguém apresentou para você falando o quê? Qual foi a proposta que fizeram para você, assim, que encheu os seus olhos? Eu estava numa situação bem complicada, né, financeira. Então, eu já conheci uma pessoa que estava morando para cá e essa menina me apresentou, né? Falou: eu trabalho numa casa, se você quiser, você pode ganhar um dinheiro aqui. E aí eu pensei, né? Eu falei: não era o que eu queria, mas é o que tem no momento. E eu fui. Então, eu me lancei ali. No início, eu falava que eu ia fazer só por 1 mês, 2 meses, né? Mas depois eu acabei ficando 1 ano, né? E sim, eu sabia que aquilo não era para mim. Eu sabia que ali não era o meu lugar, né? Você se sentia desvalorizada, se sentia horrível. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque há pessoas, Karen, que estão passando a mesma situação. A princípio, você começou com essa ideia. Vai ser apenas uma noite. Então, eu não vou me viciar. E assim foi com as drogas, assim foi com a prostituição. De repente, você diz assim: eu vou ficar por um tempo com uma cara, eu vou ficar 1 mês, né? Vou ganhar um dinheiro e depois eu vou sair. Só que a pessoa se torna escrava dessa vida. Você fica preso a algo que você um dia disse que nunca ia fazer. De repente, o que os seus pais fizeram ou amigos fizeram, você diz: não, isso eu nunca vou fazer. E hoje você se vê fazendo. Hoje você está preso a essa vida, a esse mundo. Como o caso da Karen. Então, o que era para durar 1 mês se estendeu. E aí você falou agora há pouco a respeito das drogas. Porque assim, para viver uma vida como essa, você teve que se afundar também nas drogas. Sim, eu conheci, né, a maconha por amizades, né? Eu via, assim, todas as meninas usando e eu achava assim: por que elas usam, né? Alguma coisa deve ter. Se for para esquecer o que eu tô fazendo, eu vou usar. Porque eu não quero ter que pensar no que eu tô fazendo, né? Eu quero só fazer e não lembrar depois, né? E foi assim que eu comecei, né? Eu comecei a gostar da maconha e fiquei presa o tempo que eu fiquei na prostituição, né? E eu usava todas as noites, eu fumava muito todos os dias, eu bebia bastante. E todas as noites eu tinha que beber 2 garrafas de vinho para poder dormir, porque eu não conseguia, né? Se você não bebesse, você não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. E depois eu conheci a cocaína, né? Eu tinha que usar para poder ter clientes, porque muitos exigiam isso, né? Você usa, se você não usa, eu não vou, né, querer. Então, eu comecei a usar por isso, né? E a última vez que eu usei cocaína, eu falei assim: eu não quero mais isso para minha vida, porque eu me senti um lixo, assim. Eu me olhei no espelho e falei: eu não sou essa pessoa, né? E tem inclusive algumas fotos suas, até vídeos, a produção vai colocar agora, daquilo que você fazia. Isso aí é você com suas amigas, entre aspas, né? Sim. Aí tem outras fotos também, no caso aí, isso era você. Isso, essa era eu. Né? Eu achava que essa vida era... Na verdade, eu maquiava ela achando que eu era feliz, né? Quando você tirava essas fotos, né, quando você fazia esses vídeos, então ali, quem olhava, aparentemente você estava feliz. Aparentemente sim, mas por dentro eu estava destruída.
Destruído. Destruído. Eu fumava, bebia para esconder, para não ter que lembrar do que eu estava passando por dentro, né? Então eu me envolvia com muitos homens, mulheres, e só para esconder isso, né? Mas na verdade esse vazio sempre esteve ali, né? Eu não conseguia preencher com nada. Então assim, agora pode até tirar as fotos e imagens dela. Você chegou ao ponto de usar cocaína para se manter na prostituição. Qual que foi o teu fundo de poço? Que você, assim, disse, ó, não dá mais, chega. Já perdi tudo que tinha que perder. Sim, foi quando eu vi que não tinha mais para onde correr, né? Aquele vazio, aquela dor não saía de dentro de mim. Eu me sentia como um saco, assim, sabe, vagando, um saco vazio vagando para onde quer que fosse. E então, devido a isso, eu comecei a pedir ajuda de Deus, né? Eu comecei a falar com Deus, porque assim, né? Antes, eu não esqueci de comentar, né? Durante o tempo que eu estava na prostituição, eu até me submeti às entidades, a ir em casa de umbanda, a pedir trabalho, trabalho para pombagira fazer, né? Essas coisas. E ali também foi meu fundo de poço, porque quando eu vi que teve um momento que eu não estava tendo resultado no que eu pedi a eles, eu cheguei lá e fui muito maltratada, né, por essa entidade. E me veio na memória assim, poxa, se nem Deus faz isso comigo, por que eu vou me submeter a isso, né? Eu não aceito isso. Aí comecei a ter forças para falar com Deus, porque eu não conseguia falar com Ele. Eu tinha vontade, mas tinha vozes na minha cabeça que falava assim que Ele não ia me ouvir porque eu estava naquela vida, entendeu? Estava tão afundado, tão no fundo do poço que Ele não ia me ouvir e era para eu esquecer dele, né? Só que naquele momento ali eu falei, não, eu vou falar com Deus. Então se Ele quiser fazer alguma coisa, agora é o momento. Então assim, você estava fundo de poço porque nos vícios, na vida de prostituição, distante da fé, e ali sendo maltratada, se vendo como um lixo, como você mesmo disse, mas ali criou dentro de você uma vontade de falar com Deus. E ao mesmo tempo, então, vinha essa voz. Deus não vai te ouvir, olha só o que você fez, olha só onde você está. Vinha essas acusações. Isso é importante porque há pessoas que estão acompanhando o programa agora, Karen, e elas também pensam assim, eu fui longe demais, né? Olha só, eu estraguei minha vida, eu fiz o que eu fiz e agora? Agora não tem perdão, agora não tem mais jeito. Deus não vai me ouvir. Essas vozes vêm. Prova disso você mesmo pode falar. Vinha esses pensamentos dentro de você para você não falar com Deus porque Deus não ia te ouvir. Sim. E quando eu comecei a falar com Deus, eu comecei a ter forças para querer ir nas reuniões da igreja, né? Eu lembrei da igreja e eu falei, não, eu vou. Teve até uma quarta-feira, num domingo, que eu falei assim, já faltava 2 minutos para começar a reunião e eu falei, não, eu vou. E eu cheguei lá atrasada, mas eu ouvi a palavra. E naquele dia, tudo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a dormir, eu comecei a ter paz, né? Então, eu comecei a voltar mais vezes. Eu vinha aos domingos. Até que um dia eu decidi me entregar de vez, né? Mas isso eu me preparei 1 mês, assim, sabe? E foi uma decisão, assim, que eu falei assim, é tudo ou nada. Se eu me entreguei assim para o mundo, eu vou me entregar para Deus. Ou o Senhor faz algo na minha vida, ou eu me mato logo, porque para mim não tem mais jeito. Bem, eu vou deixar essa parte para o próximo bloco. O que aconteceu através dessa oração sincera que você fez? E eu já quero preparar você que acompanha o programa para esse próximo domingo. Ela chegou num domingo. E foi bem recebida, não foi? Sim, senhor. Daqui a pouco você vai falar como que você foi recebida, mas eu queria que você acompanhasse esse intervalo falando a respeito desse domingo da reconciliação. Domingo esse que Deus está preparando para você voltar para Ele. Um dia, você saiu pelo mundo. Tentou viver sua vida do seu jeito. No início, tudo parecia liberdade. Um recomeço, mas o brilho passou. As noites ficaram mais longas e ainda que você tente esconder, seja sincero, a dor que você achava que ia passar só aumentou. E você já tentou de
tudo para se livrar desse peso. Já tentou de tudo, menos voltar. A mão de Deus está estendida. Nesta porta aberta e neste convite, volte. Porque no fundo, você sabe, o seu lugar nunca foi lá fora. Neste domingo, 16 de novembro, o Dia da Reconciliação, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo em nosso localizador, universal.org/localizar. É Deus buscando você. Assim como buscou a Karen, ela teve saudade, voltou. Eu creio que há dentro de você também uma vontade de voltar, uma saudade dos momentos que você passou na presença de Deus. Esses momentos que foram, eu creio, inesquecíveis para você. A prova disso, tanto tempo se passou e você não esqueceu até hoje. Bem, vamos voltar aqui falando com a Karen. Karen, então, como é que foi sua chegada? Alguém te trouxe? Você decidiu vir sozinha? Conta pra gente como é que foi você entrar agora na Universal desse jeito, com esse passado todo triste que você carregou. Como é que foi a sensação? Como é que foi a recepção da tua chegada? Então, é como uma criança corre pro braço do pai, né? Quando eu voltei, foi essa imagem que veio na minha mente, né? E eu queria, assim, me entregar, porque ele me recebeu de braços abertos, e então eu logo decidi, né, me batizar, e eu, assim, fui muito bem recebida aqui, né? As pessoas não me julgaram, não apontaram o dedo para o que eu fiz, né? E, pelo contrário, fui muito bem recebida, teve pessoas que cuidaram de mim, né, me acompanharam, e eu decidi me batizar nas águas, e ali eu comecei o processo de libertação, né. E depois de um tempo, eu recebi o Espírito Santo, e foi o maior tesouro que eu pude receber, porque tudo que eu busquei lá fora, eu não encontrei, né? Então, quando eu me entreguei, assim, que eu decidi me entreguei tudo, eu recebi aquela paz, aquela alegria dentro de mim. Eu vi que eu perdi tanto tempo lá fora, né? Querendo voltar, não conseguia, dava desculpas. E quando eu tomei aquela decisão, o tudo de Deus entrou dentro de mim. Então, eu passei a ser cheia, eu não precisava mais usar drogas, não precisava mais de amizades, não precisava mais fazer o que eu estava fazendo para me preencher, porque eu já tinha encontrado tudo em Deus, né? A presença do Espírito Santo foi o suficiente para trazer essa felicidade para você. Sim, Senhor. Eu queria que você falasse, Karen, olhando até para a câmera, para essa pessoa que está hoje como você esteve um dia. Iludida com o mundo, iludida com o vício, iludida com o brilho desse mundo. Pessoas que estão com depressão, pessoas que estão querendo se matar, pessoas que estão pensando também, Deus não vai me perdoar, não volta porque eles vão te julgar. Fala agora para essa pessoa que está vivendo o que você viveu um dia. Esse mundo, ele parece ser lindo, belo, mas depois de um tempo você vê que o vazio, ele não se preenche com essas coisas, porque depois de você fazer tudo, né, que o mal quer, você se sente sozinha, vazia, desprezada, você sente um lixo, né, melhor dizendo. E com Deus, né, Ele faz você se sentir especial, Ele faz você se sentir cheio do Espírito Santo. Então, volta enquanto há tempo, porque não tem melhor... não tem a melhor, como é que eu posso dizer? Essa é a melhor chance que você dá a si mesmo, né? Então, não perca mais tempo, porque Ele tem tudo para dar para você. Esse mundo não tem nada, né? Se você permanecer, você não sabe o dia de amanhã. Então, volta enquanto está tempo. Bem, se ela voltar, se essa pessoa voltar, eu tenho certeza que assim como você foi recebida, acolhida, hoje está aqui contando, amanhã vai ser você, sentado aqui
contando o seu antes e o depois da sua volta. Dê uma chance para você mesmo e volte enquanto há tempo, enquanto há tempo. Deus está preparando o melhor para a tua vida. Eu quero te agradecer, Karen. Deus te abençoe e te use para alcançar essas pessoas que estão necessitadas. E eu tenho certeza que Ele vai usar, tá Amém, bom? com certeza. Eu quero agora fazer um convite para você a respeito dessa quarta-feira, uma quarta-feira especial, e você pode comparecer aqui em Florianópolis, na nossa catedral, como também no templo da Igreja Universal, mais perto de você. Acompanhe. A fé na palavra de Deus proporciona, aos que a obedecem, resultados impressionantes. Nela, encontramos milhares de promessas, bênçãos para todas as áreas da vida, que juntas nos dão a ideia do quanto Deus deseja fazer na vida de quem o obedece. Mas, sem dúvidas, nenhuma delas jamais terá tanta importância quanto a de se tornar a própria bênção. Quem se torna a própria bênção prova da maior realização que Deus pode operar em uma pessoa. E como fez com Abraão no passado, hoje Ele quer fazer em você, através do Espírito Santo. Prepare sua Bíblia e participe da continuação do estudo Como se tornar a própria bênção, nesta quarta-feira, 12 de novembro, em todas as igrejas Universal. Encontre locais e endereços por meio do localizador universal.org/localizar. Eu te convido para orar conosco, porque você vai ter forças para chegar a essa reunião. Nessa quarta-feira, em todos os templos da Universal. Prepare um copo com água. Daqui a alguns momentos nós vamos realizar essa oração. E eu tenho certeza que essa oração vai te fazer bem. Você que está aí no hospital, você que está em casa, não consegue dormir, não tem paz, está sentindo dores, um vazio na alma. Nós vamos fazer de tudo para te ajudar nessa quarta-feira. Inclusive, nós temos uma matéria. Enquanto nós vamos colocar a matéria, já prepara a água. Em seguida, nós vamos voltar orando em seu favor. Venha desfrutar dos planos que Deus preparou para você. Na quarta-feira, eu aprendi a manter a minha fé. Aqui a gente chega na igreja, se liberta, então a gente aprende uma fé. E nas quartas eu aprendi a manter e a proteger essa fé, porque eu sabia que era ela que ia me levar a ter salvação. Então nesse meio tempo, nas quartas-feiras, eu aprendo como fazer para continuar na fé e a manter ela, a como aprimorar, a como usar. É na quarta-feira que eu aprendo isso. Por meio da fé, tudo se torna possível. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu sou calma, eu não tenho mais aqueles problemas de nervosismo, eu não tenho mais problema de medo, eu não tenho mais as crises de ansiedade. Hoje eu me libertei totalmente. Te convidamos a compartilhar deste momento único e inexplicável, na presença do Altíssimo. A reunião de quarta-feira, na verdade, eu entendo que é a reunião mais importante da Igreja Universal, né? E ela faz uma grande diferença para nós. Venha até a Catedral Universal e veja como Deus pode te ajudar. Eu sugiro que aqueles que resistem, até porque tem uma formação na área teológica, que venham ver com os próprios olhos, venham frequentar as reuniões e deem oportunidade para ver a ação do Espírito Santo, que realmente aqui na Igreja Universal ela é muito grande, é muito intensa a presença do Espírito Santo. Então eu sugiro que deixem de lado essa resistência e venham assistir as reuniões, porque vão se surpreender. Te esperamos nesta quarta-feira, às 19 horas, na Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos
são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Olha o que está escrito: eis que faço novas todas as coisas. Essa palavra é para você. Deus tem poder de fazer tudo novo na sua vida. Uma vida nova. Não importa o quanto o teu passado te assombra, o quanto você está escravo do seu passado. Ele pode libertar você e trazer uma vida nova. Você crê? Você quer essa vida nova? Nós vamos falar com Deus agora e quando você beber essa água, você vai receber a força que você precisa. Eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor. Vamos falar com Deus agora, é momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós oramos e pedimos a Ti em favor das pessoas que estão fracas, estão cansadas de viver um passado de amargura, de tristeza. Essa pessoa que já errou tanto na vida, a ponto de achar que para ela não tem mais jeito. A pessoa que carrega uma acusação dentro dela. Ela se vê suja, ela quer se limpar, ela quer se lavar de todos os erros que ela cometeu. Meu Pai, vá ao encontro dela agora. Essa pessoa que está dentro de um hospital, em casa, acamada, doente, ela que está agora com uma depressão profunda, uma ansiedade, toca nesse corpo, toca nessa pessoa agora. E eu creio que é o Senhor que efetua tanto querer como realizar. Assim como há uma saudade, é porque o Senhor está permitindo isso acontecer para a sua volta. Nós abençoamos a água e quem bebe da mesma, bebe de Ti, do Teu poder. E quem crê, diga amém e graças a Deus, bebamos juntos da água. Graças a Deus. Eu vou te aguardar nessa quarta-feira aqui na Mauro Ramos, número 1310, no centro. Ou você pode ir a uma igreja universal mais perto de você. Não só durante a semana, porque a igreja está sempre de portas abertas para receber as pessoas que chegam, como também no domingo, às 9h30 da manhã, às 7h, como também às 18 horas. Dê uma chance para você. Volte enquanto há tempo. Volte porque quem te chama quer trabalhar na sua vida. Deus, não esqueça disso. Um forte abraço, ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Ler a Bíblia nem sempre é uma tarefa fácil e sabemos que para algumas pessoas é um verdadeiro desafio. Por isso, desenvolvemos a nova Bíblia dramatizada. Muito além de áudios, agora com a Bíblia dramatizada, você vai se transportar para os tempos bíblicos e imaginar exatamente o que está ocorrendo em cada passagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Com personagens, narrações, efeitos e trilhas sonoras, será uma experiência única. Disse Deus: haja luz. E houve luz. A Bíblia dramatizada é completa, acessível e organizada em capítulos e versículos para você acessar a qualquer hora ou lugar, diretamente do aplicativo no seu celular. Aproveite essa oportunidade e comece agora a sua experiência com a Bíblia dramatizada. Baixe o app agora mesmo. Disponível nas lojas virtuais do seu celular.